Olá! Vamos para mais uma leitura de mais um capítulo do nosso livro. O capítulo 2 hoje, e o tema é Deus e suas perfeições. Tá um tempinho frio em São Paulo hoje, bom para ler, um chazinho. Vamos lá. Quem é Deus? Certa vez, li que um catequista pretendia ter perdido a fé quando uma criança lhe perguntou quem fez Deus. E ele percebeu subitamente que não tinha resposta para lhe dar. Custa-me crer nisso, porque alguém com inteligência suficiente para ensinar uma catequese teria que saber que a resposta é ninguém. A principal prova da existência de Deus está em que nada o sucede a não ser que alguma coisa o cause. A principal prova da existência de Deus está que em nada sucede a não ser que alguma coisa o cause. Os biscoitos não desaparecem do vasilhame a não ser que os dedos de alguém os levem. Uma nogueira não brota do solo se antes cair ali uma noz. Os filósofos enunciam este princípio dizendo que cada efeito deve ter uma causa. Assim, se recuarmos até as origens da evolução do universo físico, 2 bilhões de anos, ou 4, ou 20, ou o que os cientistas quiserem, chegaremos por fim a um ponto em que precisaremos perguntar: ótimo, mas quem o pôs em movimento? Alguém teve que fazê-lo, ou não havia universo. Do nada, não vem. Os bebês vêm de seus pais, e as flores vêm das sementes, mas tem que haver um ponto de partida. Há de haver alguém não feito por outro, há de haver alguém que tenha existido sempre, alguém que não teve começo. Há de haver alguém com poder e inteligência sem limites, cuja própria natureza seja existir. Este alguém existe, e esse alguém é exatamente aquele, com letra maiúscula, a quem chamamos de Deus. Deus é aquele que existe por natureza própria. A única descrição exata que podemos dar de Deus é dizer que é aquele que é. Por isso, a resposta ao menino perguntador seria simplesmente: ninguém fez Deus. Deus existiu sempre e sempre existirá. Expressamos o conceito de Deus como origem de todos os seres, acima e além de tudo que existe, dizendo que ele é o ser supremo. Daí resulta que não pode haver senão um Deus. Falar de 2 ou mais seres supremos seria uma contradição. A própria palavra supremo significa acima dos demais. Se houvesse 2 deuses igualmente poderosos, um ao lado do outro, nenhum deles seria supremo. Nenhum teria o infinito poder que Deus deve ter por natureza. O infinito poder de um anularia o finito poder do outro. Não. O infinito poder de um anularia o infinito poder do outro. Cada um seria limitado pelo outro. Como diz Santo Anastácio, falar de vários deuses igualmente onipotentes é falar de vários deuses igualmente impotentes. Maravilha, né? O Novo Catecismo nos diz a este respeito: a confissão da unicidade de Deus, que tem a sua raiz na revelação divina da antiga aliança, é inseparável da confissão da existência de Deus e igualmente fundamental. Deus é único, só existe um Deus. A fé cristã confessa que há um só Deus por natureza, por substância e por essência. Romanos 1:2. Há um só Deus, que é Espírito. Para entendê-lo, precisamos saber que os filósofos distinguem 2 espécies de substâncias, as espirituais e as físicas. Substância física é a que é feita de partes. O ar que respiramos, por exemplo, é composto de nitrogênio e oxigênio. Estes, por sua vez, de moléculas, e as moléculas de átomos, de nêutrons, de prótons e elétrons. Cada pequeno fragmento do universo é feito de substâncias físicas. Essas substâncias trazem em si os elementos da sua própria destruição, já que suas partes podem separar-se por corrupção ou destruição. Pelo contrário, uma substância espiritual não tem partes.
Não tem nada que possa quebrar-se, corromper-se, separar-se ou dividir-se. Isto se expressa em filosofia dizendo que uma substância espiritual é uma substância simples. Esta é a razão pela qual as substâncias espirituais são imortais, a não ser se por um ato direto de Deus jamais deixarão de existir. Conhecemos 3 espécies de substâncias espirituais. Em primeiro lugar, a do próprio Deus, que é espírito infinitamente perfeito. Depois a dos anjos e, por último, a das almas humanas. Nos 3 casos, há uma inteligência que não depende de nenhuma substância física para atuar. É verdade que nesta vida, a nossa alma está unida a um corpo físico e que depende dele para suas atividades, mas não é uma dependência absoluta e permanente. Quando se separa do corpo pela morte, a alma continua a atuar, continua a conhecer, a querer e a amar até mais livremente do que nesta vida mortal. A pessoa humana, criada à imagem de Deus, é um ser ao mesmo tempo corporal e espiritual. O relato bíblico exprime esta realidade numa linguagem simbólica, quando afirma, em Gênesis 2, versículo 7, que Deus modelou o homem com a argila do solo, insuflou nas suas narinas um hálito de vida e o homem se tornou um ser vivente. Se queremos imaginar como é um espírito, tarefa difícil, pois imaginar significa compor uma imagem e aqui não há imagem que possamos formar. Se queremos fazer uma ideia do que é o espírito, devemos pensar como seríamos se o nosso corpo se evaporasse subitamente. Ainda conservaríamos todo o conhecimento que possuímos, todos os afetos, ainda seríamos um eu, mas sem corpo. Seríamos, pois, espírito. Se espírito é uma palavra difícil de compreender, infinito ainda o é mais. Infinito significa não finito e, por sua vez, finito quer dizer limitado. Uma coisa que é limitada quando tem um limite ou capacidade que não pode ultrapassar. Uma coisa é limitada quando tem um limite ou uma capacidade que não pode ultrapassar. Todo o criado é finito de algum modo. A água que o Oceano Pacífico pode conter tem limites. A energia do átomo de hidrogênio tem limites. A própria santidade da Virgem Maria tem limites. Mas em Deus não há limites de nenhum gênero. Deus não é limitado em nenhum sentido. O Catecismo da Igreja Católica, no número 48, nos diz que Deus é infinitamente perfeito, o que significa que não há nada de bom, apetecível e valioso que não se encontre em Deus em grau absolutamente ilimitado. Talvez o expressemos melhor se invertermos a frase e dissermos que nada há de bom, apetecível a valioso no universo que não seja reflexo ou uma pequena faísca, poderíamos dizer, desta mesma qualidade, segundo existe incomensuravelmente em Deus. Incomensuravelmente em Deus. A beleza de uma flor, por exemplo, é um reflexo minúsculo da beleza sem limites de Deus, assim como um fugaz raio de lua é um pálido reflexo da cegante luz solar. Em todas as suas obras, Deus mostra a sua benevolência, bondade, graça, amor, mas também sua confiabilidade, constância e fidelidade. Está no número 214 do Catecismo. As perfeições de Deus são da mesma substância de Deus. Se quiséssemos expressar-nos com perfeita exatidão, não diríamos que Deus é bom, mas sim que Deus é bondade. Deus, falando com propriedade, não é sábio, é sabedoria. Não podemos entreter-nos aqui a expor todas as maravilhosas perfeições divinas, mas ao menos daremos uma olhada em algumas. Já tratamos de uma das perfeições de Deus, a sua eternidade. Homens e anjos podem ser qualificados de eternos, já que nunca morrerão, mas tiveram princípio e estão sujeitos a mudanças. Só Deus é eterno no sentido absoluto. Não somente não morrerá nunca, como também jamais houve um tempo em que não existisse. Ele será sempre como foi, sem mudança alguma. Deus é, como dissemos, a bondade infinita. Não há limites à sua bondade, a tal ponto de que ver a Deus será amá-lo com um amor irresistível.
e essa bondade derrama-se continuamente sobre nós. Alguém poderá perguntar: se Deus é bom, por que permite tantos sofrimentos e males no mundo? Essa pergunta. Por que deixa que haja crimes, doenças e misérias? Escreveram-se bibliotecas inteiras sobre o problema do mal, e não se poderá pretender que tratemos aqui deste tema como merece. Não obstante, o que podemos é mencionar que o mal, tanto físico quanto moral, na medida em que afeta os seres humanos, veio ao mundo como consequência do pecado do homem. Deus, que deu ao homem o livre-arbítrio e pôs em marcha o seu plano para a humanidade, não anda interferindo continuamente para arrebatar-lhe esse dom da liberdade. Com esse livre-arbítrio que Deus nos deu, temos que lavrar o nosso destino até o final, até a felicidade eterna, se a escolhermos como meta e se quisermos aceitar e utilizar o auxílio da graça divina, mas livres até o fim. Que coisa linda! O mal é a ideia do homem, não de Deus. E se o inocente e o justo têm que sofrer a maldade dos maus, a sua recompensa no final será maior. Os seus sofrimentos e lágrimas nada serão em comparação com a felicidade vindoura. E enquanto não chega este momento, Deus guarda sempre os que o guardam em seu coração. A fé em Deus, Pai Todo-Poderoso, pode ser posta à prova pela experiência do mal e do sofrimento. Por vezes, Deus pode parecer ausente e incapaz de impedir o mal. Ora, Deus Pai revelou a sua onipotência da maneira mais misteriosa no rebaixamento voluntário e na ressurreição do seu Filho, pelos quais venceu o mal. Número 272 do Catecismo. A seguir, vem a realidade do infinito conhecimento, da onisciência de Deus. Todo o tempo, passado, presente e futuro, todas as coisas, as que são e as que poderiam ser, todo o conhecimento possível, tudo isso é o que poderíamos chamar de um único grande pensamento da mente divina. A mente de Deus contém todos os tempos e toda a criação, assim como o ventre materno contém toda a criança. Deus sabe o que farei amanhã? Sim. E na próxima semana? Também. Mas isso não significa, então, que terei que fazê-lo? Se Deus sabe que na terça-feira irei de visita à casa da tia Beatriz, como não fazê-lo? Esta aparente dificuldade que o momento de reflexão nos resolverá nasce de confundirmos Deus conhecedor com Deus causador. Que Deus saiba que eu irei ver a minha tia Beatriz não é a causa que me faz ir. Pelo contrário, é a minha decisão de ir à casa da minha tia que permite que Deus saiba. Mesmo que o meteorologista, estudando seus mapas, saiba que choverá amanhã, isso não é a causa da chuva. Não é porque ele sabe que vai chover. É o contrário. Aquilo mesmo que fará chover amanhã é o que proporciona ao meteorologista a base para saber que amanhã choverá. Para sermos teologicamente exatos, convém dizer aqui que, falando em termos absolutos, Deus é a causa de tudo o que acontece. Deus é, por natureza, a primeira causa. Isto quer dizer que nada existe, nem nada acontece que não tenha sua origem no poder infinito de Deus. No entanto, não há necessidade de entrar aqui na questão filosófica da casualidade. Para o nosso propósito, basta saber que a presciência divina não me obriga a fazer o que eu livremente decido fazer. Outra perfeição de Deus é que não há limites na sua presença. Dizemos que Ele é onipresente. Está sempre e em toda parte. E como poderia ser de outro modo se não há lugares fora de Deus? Ele está neste escritório, está no quarto em que você me lê. Se algum dia uma astronave chegar a Marte ou a Vênus, o astronauta não estará só ao alcançar o planeta. Deus estará ali. Note-se que a presença sem limites de Deus nada tem a ver com o tamanho. O tamanho é algo que pertence à matéria física. Grande e pequeno não tem sentido se aplicarmos a um espírito e menos ainda a Deus. Não é uma parte não é que uma parte de Deus esteja no lugar
e outra no outro. Todo Deus está em toda parte. Tratando-se de Deus, espaço é palavra, tão sem significado como tamanho. Outra perfeição divina é o seu poder infinito. Deus pode fazer tudo, é onipotente. Mas pode fazer um círculo quadrado? Não, porque um círculo quadrado não é algo, é nada. É uma contradição nos seus próprios termos. É como dizer luz do dia noturna. Deus pode pecar? Não, de novo, porque o pecado é nada. É uma falha na obediência devida a Deus. Enfim, Deus pode fazer tudo, menos o que é não ser nada. Deus é também infinitamente sábio. Foi Ele quem fez tudo, de tal modo que evidentemente sabe qual é a melhor maneira de usar as coisas que fez, qual é o melhor plano para suas criaturas. Alguém que se queixe, por que Deus não fez isso, ou por que Deus não faz isto ou aquilo, deveria lembrar-se de que uma formiga tem mais direito a criticar Einstein do que o homem, na sua limitada inteligência, a pôr em dúvida a infinita sabedoria de Deus. Não é preciso ressaltar a infinita santidade de Deus. A beleza espiritual daquele em quem tem origem toda a santidade humana é evidente. Sabemos que a própria santidade sem mancha de Santa Maria, ante o esplendor radiante de Deus, seria como a chama de um fósforo comparada com o fulgor do sol. E Deus é todo misericórdia. Perdoa todas as vezes tantas vezes quantas nos arrependermos. Há um limite para a minha paciência e para a do outro, mas não há para a infinita misericórdia de Deus. Mas Ele também é infinitamente justo. Deus não é uma vovozinha indulgente que fecha os olhos aos nossos pecados. Se nos recusarmos a amá-lo, e para amá-lo é que existimos, embora Ele nos queira no céu, a sua misericórdia não anulará a sua justiça. Eu vou ler de novo. Deus é todo misericórdia. Perdoa tantas vezes quantas nos arrependermos. Perdão exige arrependimento sincero. Não é uma questão de você, eu vou fazer isso, eu vou fazer esse pecado, eu vou, porque depois eu me confesso. Há um limite para a minha paciência e para a paciência de outro, para a tua. Mas não há limites para a infinita misericórdia de Deus. Mas Ele também é justiça, infinitamente justo. Deus não é uma vovozinha indulgente que fecha os olhos aos nossos pecados. Se nos recusarmos a amá-lo, e para amá-lo é que nós existimos, lembre-se. Embora Ele nos queira no céu, a sua misericórdia não anulará a sua justiça. É tudo isso e mais o que queremos, significar quando dizemos Deus é um Espírito infinitamente perfeito. Bem denso esse capítulo, né? E eu acho que esse penúltimo parágrafo falando da misericórdia e da justiça de Deus deve entrar mesmo como uma faca, como uma espada em nosso coração. A gente não pode brincar com Deus. Não brinquemos com a nossa salvação. Fujamos do pecado. Até a próxima.